Meus queridos, então, nesta tarde, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, através de um pastor, que eu sempre falo assim, que eu falo lá em casa que ele é do reteté, porque ele é o dono do culto da oração. Então, se prepare aí no seu banco, que essa igreja vai tremer em nome de Jesus, amém? Vamos receber, aplaudindo forte, o nosso querido pastor Rafael, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Meu Deus, hein? A pastora Marcela sobe o sarrafo assim, me coloca em apuros aqui. Mas, meus queridos, quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do 22 em diante. Que bom, queridos, que nós estamos nesta tarde, reunidos para louvar, adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Muito bom mesmo ter a pastora Leninha juntamente conosco, seja bem-vinda e seja todos muito bem-vindos. Como foi pregado neste mês de junho, que este é o mês de boas notícias. Quem aqui teve boas notícias no mês de junho? Glória a Deus, olha quantas pessoas tiveram boas notícias. Tem sido pregado isso em cima do texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26, que diz que no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré a trazer boas notícias a Maria. Dela viria ao mundo e veio o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. E se você nesta tarde ainda não teve boas notícias no mês de junho, o mês ainda não acabou. Até a meia-noite, o seu telefone pode tocar, o e-mail pode chegar, a pessoa que você está aguardando pode te procurar, e até neste momento no altar, Deus pode te dar boas notícias pela palavra de Deus. Todos que nos acompanham de forma online, que Deus te abençoe. Deus também tem boas notícias, a bênção do altar alcança a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Tem por título, Jesus anda por cima do mar. Diz assim o texto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas, à 4ª vigília da noite, às 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Feche teus olhos. Senhor, nós te glorificamos por esta tarde, pela oportunidade de estarmos na tua presença, e agora nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra é poderosa, é ela que nos alimenta e nos direciona. Por isso nós pedimos ao Senhor, fale conosco, segundo o teu querer e segundo o direcionamento que o Senhor tem para nós,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Agradeço também, viu, pastora Marcela, a oportunidade, é uma honra poder estar aqui para ministrar a palavra na tarde da bênção. Queridos, uma palavra que o Espírito de Deus colocou em meu coração é sobre 3 experiências com o Senhor Jesus. Nós vamos falar das 2 primeiras, que são experiências que Jesus preparou para os seus. E a terceira experiência é uma experiência provocada por um discípulo. A primeira experiência foi uma experiência que Jesus preparou para todos. Uma experiência que Jesus preparou para a multidão. Se nós pegarmos aqui o início do capítulo 14 que nós lemos a partir do versículo 22. Mas no capítulo 14, no versículo 1, nós vamos ver que Jesus, ao contrário do que nós estamos falando, Jesus ele teve uma péssima notícia. Chegou até Jesus uma má notícia. O seu primo, João Batista, tinha sido decapitado por ordem de Herodes. João Batista tinha sido morto. E João Batista não só era primo do Senhor Jesus, como foi o profeta que Deus enviou para preparar o caminho para a chegada do Messias. Tanto é que Jesus falou que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. E quando Jesus recebe essa péssima notícia, o seu coração se entristece e Jesus vai para um lugar deserto, para ficar a sós com o Senhor. Mas o texto continua nos dizendo que as pessoas de várias cidades saíram e foram para o deserto se encontrar com Jesus. De sorte que se ajuntaram ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós podemos afirmar que havia uma multidão, com certeza, de mais de 10.000 pessoas. E Jesus teve compaixão daquela multidão, e a Bíblia fala que Jesus começou a curar os seus enfermos, e também pregar para eles que era chegado o reino dos céus. Jesus ficou o dia todo com aquela multidão, passou-se o dia e Jesus dando atenção para eles. E quando chega o final da tarde, ouve-se um barulho no meio da multidão. O que é? As pessoas glorificando a Deus pelas curas? As pessoas louvando? As pessoas orando? Não, meus irmãos, mais de 10.000 estômagos roncando. As pessoas estavam com fome. As pessoas passaram o dia todo e não se alimentaram. E Jesus, então, chama os discípulos e dá a eles um direcionamento para que colocassem as pessoas sentadas de 50 em 50 e de 100 em 100, mostrando que o reino de Deus é um reino organizado. E Jesus pega os 2 únicos alimentos que tinha, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus levanta os céus e fala: Pai, graças te dou. E parte os pães, entrega aos discípulos, e os discípulos à multidão. E ali aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes, algo extraordinário aos olhos de toda aquela multidão. Que coisa tremenda! O milagre foi tanto, que a Bíblia fala que no final, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 cestos cheios. Olha a multiplicação, o poder e o milagre sobrenatural de Deus naquela experiência. Todos ali ficaram impactados com o que Jesus proporcionou. Esta foi a experiência que Jesus preparou para todos. Porém, Jesus tinha uma experiência mais seleta, uma experiência para aqueles que estavam mais próximos a Ele, para os 12 discípulos. Para isso, Jesus deu a eles um direcionamento. Olha só, pastora Marcela, versículo 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão.
Jesus deu a ordem a eles: entrem no barco e vão adiante. Agora, quando Jesus deu esta ordem para eles entrarem no mar da Galileia, ou também chamado de Lago Genezaré, ou Mar de Tiberíades, porque o Mar da Galileia não é um mar, é um lago muito grande que estende-se em toda a costa da Galileia. Quando eu estive em Israel, nós tivemos o privilégio de fazer um passeio de barco no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré, e realmente é muito grande. E Deus deu a ordem para eles: entrem no barco e passem para o outro lado. Agora, os discípulos ali ficaram com um ponto de interrogação. Por que nós não podemos esperar o Senhor Jesus terminar a sua obra aqui, para que Ele vá juntamente conosco? Mas, o que nós temos que entender no mundo espiritual, é que nós não precisamos entender Deus no agir de Deus de imediato. Jesus mesmo disse na última ceia: o que eu faço agora vocês não estão entendendo, mas vai chegar a hora em que vocês entenderão. O que nós temos que absorver é que nós temos que obedecer a palavra de Jesus, o direcionamento de Jesus para as nossas vidas. Quem disse que eles tinham que entender? Eles tinham que obedecer. Eles não entenderam, mas eles entraram no barco e obedeceram. E a palavra ensina que a obediência, ela gera bênção. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos debaixo da bênção do Senhor, estamos debaixo da proteção do Senhor. Eles obedeceram a palavra de Jesus, então eles estavam debaixo da proteção do Senhor Jesus. Os discípulos então entram no mar e começam a ir para o outro lado, e Jesus continua com a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. É Jesus nos dando o exemplo que nós precisamos ter momentos de intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos separar tempo para falar com o Senhor, para orar, para colocar as nossas vidas diante do Santo dos Santos. Jesus nos mostrando a importância da oração. Ele despediu a multidão, os discípulos estavam indo para o outro lado, mas Jesus parou tudo e subiu a um lugar deserto para orar. É interessante que a palavra de Deus fala em Provérbios 8:17, o nosso Deus falando: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quer encontrar o Senhor? Comece a buscar de madrugada. Mas de madrugada eu estou cansado. Realmente é pela dificuldade que a fila é menor. Enquanto a maioria está dormindo, quem está orando, falando com o Senhor, tem conexão direta. Eu tenho o costume de orar de madrugada. Não porque eu sou melhor que as outras pessoas, mas já é um costume que eu coloquei na minha vida desde a madrugada. E nesses dias de frio eu tenho uma estratégia, pastora Leninha. Qual que é a minha estratégia? Eu monto a cabana da oração. Eu pego um cobertor, jogo o cobertor por cima, ajoelho num tapete, ali eu fico aquecido e ali eu tenho o meu momento com Deus. Tem dias, tem madrugada, irmãos, que é 5 minutos, tem madrugada que é 10 minutos, tem madrugada que é meia hora, tem madrugada que é meio dormindo com sono, mas eu tenho que estar diante do Senhor. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. O que nós estamos colocando até as sextas-feiras para os irmãos que estão conosco, irmão Pedrinho, irmão Paulo e tantos outros irmãos, Joãozinho sempre está conosco nas sextas-feiras, que muito mais que buscar ao Senhor na igreja, nós temos que aprender a ter a cultura da oração, a cultura da intimidade com Deus. O que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 6? Entra no lugar secreto, entra no teu aposento
e ora ao teu Pai, e o teu Pai que te vê no oculto, te recompensará. A palavra de Deus fala em Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós somos justos, sim, porque nós não somos justos na nossa justiça, nós somos justificados, pelo sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus que te justifica. Então comece a orar, comece a falar com Deus, que Deus vai responder às suas orações, e que você vai alcançar o sobrenatural em nome de Jesus. Jesus foi para um lugar deserto, e veja o que o texto continua nos dizendo. Enquanto Jesus estava lá no monte, versículo 24, o barco estava já no meio do mar, olha os discípulos lá no barco, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora os discípulos estão no barco, estão sem Jesus, porque quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus estava dormindo lá na polpa do barco, mas Jesus estava no barco, então eles foram lá, acordaram Jesus. Mas agora eles estão atravessando para o outro lado, não entendendo por que eles não puderam esperar Jesus, e agora começa então o vento ser contrário, começa uma tempestade, e imaginem o desespero daqueles discípulos. Já era noite, meus irmãos, já era noite. Eles não estavam entendendo nada, mas aquilo que nós falamos anteriormente, eles estavam debaixo da obediência. Vai ter momentos na sua vida que você não vai entender nada o que está acontecendo. Vai vir vento contrário, vai vir o mar da dificuldade, vai vir as ondas contrárias. Meus irmãos, mas se nós estamos debaixo da palavra de Jesus, se nós estamos debaixo da obediência, pode descansar o seu coração, que na hora certa o Senhor te dará o escape, a vitória é garantida, e você vai testemunhar os milagres de Jesus para a glória do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. O vento era contrário. Aí versículo 25, mas a quarta vigília da noite, olha que hora, a quarta vigília é às 3 da manhã, a primeira às 6 da tarde, a segunda às 9, a terceira à meia-noite, a quarta vigília às 3 da manhã, mas às 3 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, olha a segunda experiência só para um grupo seleto, caminhando por cima do mar. Algo que Jesus preparou só para os 12. Agora eles estavam no meio de uma tempestade, o vento era contrário, não entenderam por que não puderam esperar Jesus, e agora eles começam a olhar assim naquela escuridão. Irmãos, quando eu estava em Israel, nós estávamos fazendo o passeio. Realmente, a hora que começou a escurecer, logo o comandante retornou com o barco que nós estávamos, porque ele falou, agora vai ficar muito escuro. Agora, no século 21, que tem iluminação da cidade, de longe nós víamos a iluminação. Agora imagine naquela época. Então ali eles estavam no meio do breu, e eles começam a olhar, de repente no meio das águas, vem um vulto andando em direção a eles. Imagine o susto, tanto que o texto fala aqui, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Eles ficaram muito apavorados, nós também ficaríamos, imagine, é um fantasma, é um espírito, é coisas do além. Mas meus irmãos, no meio da tempestade, no meio do caos, no meio da confusão, do mar de dificuldade, mas se você está debaixo da obediência, não é fantasma não, é Jesus que está caminhando no meio, que está indo na sua direção, é Jesus chegando com a palavra de vitória, é Jesus chegando para acalmar a tempestade, é Jesus chegando para te proporcionar novas oportunidades,
atitudes, novas experiências na fé. É Jesus, não é fantasma. É Jesus, não é coincidência. É Jesus, não é os outros. É Jesus. Jesus está vindo na sua direção com a vitória. Aleluia! Olha só a palavra de Jesus para eles, versículo 27. Que experiência! E Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus falando: não tenham medo, sou eu o Senhor, sou eu Jesus, cheguei, fiquem tranquilos. Vocês que estão nos acompanhando de forma online, Jesus indo em direção à sua casa. Se é restauração no casamento, Jesus restaurando o seu casamento. Jesus trazendo libertação dentro da sua casa. Jesus trazendo comunhão na sua família. Jesus abrindo porta de emprego. Jesus te dando salvação. Nesta tarde, o Senhor Jesus te alcança para a glória do nosso Deus. Jesus falando: não temam, não temais, sou eu. Aleluia. Aí, versículo 28, e aqui começa, essas duas primeiras experiências, foram experiências que Jesus proporcionou. A primeira para todos, para a multidão, multiplicação de pães e peixes, e a segunda para o grupo seleto dos 12. Mas agora nós vamos ver uma experiência que não foi Jesus que proporcionou, não estava no script do Senhor Jesus, mas foi provocada por esse discípulo, o apóstolo Pedro. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, estava escuro, eles não estavam enxergando bem. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Meus irmãos, olha só a ousadia do apóstolo Pedro. Os outros discípulos devem ter falado para ele: você está doido? Você está maluco? Que conversa é essa? Nós estamos no meio do nada, estamos vendo um vulto vindo na nossa direção, e você está falando que você quer ir em direção a ele, você está maluco? Mas, meus irmãos, é só quem quer algo a mais. É só quem quer alcançar um nível maior. É só quem quer ter conexão direta. É só quem quer entrar no Santo dos Santos. Não quer só ficar no átrio, não quer só chegar no lugar santo. Ah, tá bom, eu estou no átrio, eu estou no lugar santo. Não, eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu quero adorar a Deus diante da Arca da Aliança, que é a cruz do Senhor Jesus. É só para quem quer ir além. E quem quer ir além, tem também que se doar mais, tem que também dar mais, tem que também ousar mais. A salvação, queridos, a salvação ela é de graça. A salvação é de graça, por quê? Porque um dia Jesus pagou um alto preço que nós não temos condições de pagar. Mas a unção, a comunhão, o poder, a autoridade, o algo a mais diante de Deus, é só para quem entrega mais. Então quer ter experiências íntimas, não experiências que a multidão tem, não experiências que um grupo seleto tem, não, experiência íntima. Essa experiência é minha, ninguém tira, pastora Leninha, ninguém tira, essa experiência é minha. Dê mais para o Senhor, jejue mais, ore mais, busque mais a presença de Deus, busque mais os propósitos do Senhor, se consagre mais. Se você quer ter algo a mais, dê mais ao Senhor, seja ousado. Pedro então: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Que loucura! E daí Jesus disse: vem. Simplesmente vem. É o que Jesus está dizendo nessa tarde: venha.
quer ter intimidade comigo, quer ter experiências a mais, quer ter experiências que ninguém tem, que não é para a multidão, que não é para um grupo, quer ter experiências próprias, experiências para você contar, olha, eu tive experiências com o Senhor, venha. Vocês imaginem lá no Gênesis, Jacó ele andava mancando para o resto da vida, depois que ele passou aquela noite lutando com os anjos. Talvez muitas pessoas ficavam ali até falando, ó, lá vem o aleijadinho está andando. Jacó falava, podem até falar que eu sou aleijadinho, mas eu lutei com o Senhor e Ele me abençoou. Imagine o apóstolo Pedro mesmo, muitos começavam a caçoar dele nas rodas, afundou, até no meio dos 12 afundou. Ele pode até falar, realmente eu afundei, mas eu andei sobre as águas. Comece a ousar diante do Senhor, que Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Jesus disse, vem, é isso que ele está falando. Venha, pastora Marcela, venha Rose, venha João, venha Rafael Miller, venha meus irmãos, eu tenho para dar. Mas primeiro depende de nós, da ousadia. E ele disse, vem, versículo 29, e Pedro era doido, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve ali seu momento de fraqueza, seu momento de dúvida, sentindo o vento forte, teve medo. O medo nos atrapalha, meus irmãos, o medo nos atrapalha. Eu já fui muito atrapalhado por conta do medo, e hoje eu sei o que é isso. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha a bondade de Jesus. Jesus nunca nos deixa em apuros. Jesus fala, vem. E daí tem momentos que a nossa fraqueza, ela começa a duvidar, começa a sentir medo, e nós começamos a nos atrapalhar, mas Jesus, com a sua imensa misericórdia, a sua graça, se nós clamarmos, Ele estende as suas mãos, e Ele nos puxa de volta. Tu és meu, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, com a destra da minha justiça. Receba essa palavra. O que aconteceu? Pedro agora tinha uma experiência íntima para contar. E eles subiram para o barco. E imediatamente a tempestade acalmou. Não pule do barco. Não saia do barco da fé. Pode a tempestade se levantar. Não saia do barco da obediência. Porque Jesus, chegando no barco, a bonança é certa. E daí, meus irmãos, versículo de número 33. Então, aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Ah, meus irmãos, diante das experiências que nós vamos ter com o Senhor Jesus, diante das experiências que Jesus tem preparado para as nossas vidas, nós vamos testemunhar que Ele é o Senhor nas nossas vidas, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus nas nossas vidas, e através das nossas experiências, nós vamos ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então nesta tarde, o Senhor te chama para ir ter experiências com Ele. Amém, meus queridos? Quantos recebem esta palavra? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui novamente a pastora Marcela. Receba esta palavra e guarde no seu coração,
porque Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.